Essa é a parte 8 de uma série que se propõe a ler Stephen King com o rigor que se lê literatura do cânone. A gente vem se focando em textos escritos em torno da cidade fictícia de Castle Rock, que essa é uma cidade que deu errado, de onde a violência doméstica, eventos paranormais e psicopatia desenfreada parecem emanar. E hoje a gente fala de um conto de 1985 chamado Nona, algo que eu li com prazer imenso. Ele tem tudo o que se espera de Stephen King, sua violência insanamente frenética e super aleatória. O destino parece brincar com o protagonista uma vez que ele cruza o caminho com a garota Nona, que é uma espécie de vamp que ele encontra em um dos piores dias da sua vida, quando está sem lugar para morar, pegando carona de lá para cá numa rodovia próxima a Lewiston, no Maine. E uma vez que os dois se conhecem em um ponto de caminhões, eles se apaixonam quase imediatamente e logo passam a atrair para si cenas de violência extrema. Então esse é um conto sobre amor, mas também sobre revolta da adolescência. Que logo de cara me veio à mente um livro importante para a literatura dos Estados Unidos, chamado O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Eu fui pesquisar para ver se a ligação tinha alguma coisa a ver, e ela tem de fato. O Stephen King prestou uma homenagem ao Salinger uma vez que o homem morreu em 2010, e por isso eu vou começar falando da ligação inusitada entre esses dois escritores tão diferentes. Então me permitam uma introdução muito rápida ao Apanhador no Campo de Centeio, um livro de 1951. Esse é um livro sobre uma alma adolescente torturada. Seu protagonista é Holden Caulfield, um cara de 17 anos que cresceu trancafiado no internato para garotos nos Estados Unidos dos anos 50. Logo no início da narrativa, a gente descobre que suas férias escolares começariam dentro de pouco tempo e, como alguém de 17 anos, ele provavelmente se livraria da escola de vez dentro de alguns dias, para se aventurar pelo mundo do trabalho dos adultos e ser como qualquer outra pessoa. Mas algo o move a fugir da escola antes de acabá-la e pegar um trem para Nova York. Ele não tem a mínima vontade de ir para casa e passa os seus dias entregue à aleatoriedade da vida. Ele pula de hospedaria em hospedaria, de bar em bar. E ao todo são 3 dias de narrativa em que os sentimentos que imperam são solidão, uma raiva não direcionada à existência e um estupor alcoólico. Há momentos em que o Holden tenta reatar com amigos, até com estranhos que encontra em suas andanças, mas o seu confidente principal é você, o leitor. O livro pode muito bem ser lido como um grande solilóquio, interrompido por acidentes, que bem expressa a alienação da mente dessa personagem. Ele não tem qualquer lugar no mundo que o agrade. E nos otimistas anos 1950, em que a mídia norte-americana penava para mostrar famílias felizes, adolescentes saudáveis e ávidos por um futuro de prosperidade naquele mundo do pós-guerra, encontrar com Holden Caulfield foi um alívio imediato para quem não se sentia minimamente otimista perante a vida. Toda geração tem sua cota de descontentes e aquela não foi diferente. E para melhorar ainda, aquela foi justamente a geração do rock and roll, dos beatniks. Então não faltaram entusiastas de O Apanhador no Campo de Centeio que começaram a se vestir do mesmo jeito que Holden é descrito no livro, inclusive. E o fim da picada foi o boato de que o cara que tentou assassinar o presidente Ronald Reagan tinha em sua posse uma cópia desse livro. E isso o fez ser banido em várias escolas e estados nos Estados Unidos. E a gente que lê literatura há mais tempo sabe que essa coisa de colocar a culpa em livros, videogames e música pelo descaminho dos jovens é a coisa mais velha que existe. No século XVIII, os sofrimentos do jovem Werther de Goethe foi banido também pelas autoridades alemãs porque estaria levando os jovens à revolta e ao suicídio. Na Alemanha Oriental, muito tempo depois, houve algo parecido com o livro do Ulrich Plenzdorf, de 1968, que provocou as autoridades comunistas mais do que qualquer outra coisa degenerada vinda do mundo capitalista.
E pais e mestres mais conservadores dos Estados Unidos provaram um pouco desse veneno também nos anos 50 com o livro de Salinger. Esse livro captou a psicologia e o linguajar de adolescentes marginalizados de seu contexto como nada que estava passando na TV aberta. Um artista cubano chamado Carlos da Costa compartilha como ele, em um contexto totalmente diferente, se identificou também com aquele livro. E ele diz: "Me impactou nesse livro a voz. Em sua falta de pretensão literária, ele está tentando basicamente posicionar sua personagem em primeiro lugar. E é por isso que você tem acesso à sua voz através de um adolescente. Trata-se de uma voz um tanto juvenil, e eu realmente gosto desse fato. Porque não há truque, não há qualquer jeito em que o autor está tentando dizer o quão esperto eu sou ou quão filosófico eu sou. Na verdade, é só um adolescente contando uma história em primeira pessoa para o leitor. E uma vez que essa voz te cativa, ela não te larga mais. Você foi fisgado desde a primeira frase." Então fica o trecho inicial do livro do Salinger para quem nunca o leu, para te dar uma noção do seu tom. Se você quiser mesmo ouvir a respeito, a primeira coisa que provavelmente irá querer saber é onde eu nasci, e como foi a porcaria da minha infância, e como meus pais se ocupavam e tudo mais antes de me terem, e todo esse tipo de merda ao estilo de David Copperfield. Mas eu não sinto um pingo de vontade de entrar nesse assunto, para ser sincero. Em primeiro lugar, essa coisa toda me dá tédio. Em segundo lugar, meus pais teriam cerca de 2 hemorragias cada se eu contasse qualquer coisa pessoal a seu respeito. Eles são muito sensíveis a qualquer coisa do tipo, especialmente meu pai. Eles são legais e tudo mais, eu não tô dizendo o contrário, mas também são sensíveis pra caralho. E mais, não serei eu quem vai te contar toda a minha maldita biografia ou qualquer coisa do tipo. Eu só vou contar sobre essa coisa doida que me aconteceu por volta do Natal, antes de eu me meter numa pior e ter que vir pra cá e ficar de boa. Esse não é um livro para todos. O Holden Caulfield é um revoltado como James Dean e Elvis Presley foram revoltados. Ele compartilha aquele espírito de rebeldia gratuita e de individualismo alienado dos anos 50. Então tem quem goste, mas definitivamente não é o meu rolê. Só que o livro seguinte do Salinger, que chama Nine Stories, de 1953, esse sim, isso é uma obra-prima absoluta da sua época. E pra gente não fugir do tema dessa série, saibamos que Salinger tinha muito da revolta desse Holden dentro de si. Porque ele ficou muito famoso com esse livro, mas ele detestava o mercado literário, a rotina de entrevistas e a fama em si. Ele acabou renegando tudo isso e se meteu no meio do mato e não voltou a lançar qualquer coisa a partir de 1965. Ele que era o escritor mais promissor do seu país. E ele se manteve fiel a essa greve de literatura até a sua morte em 2010. E um dia depois dessa morte, Stephen King escreveu um necrológio em sua homenagem. E eu vou trazer esse pequeno texto ao final deste episódio. Só que o King nunca admitiu muito sua conexão com Salinger. E ficou a minha impressão de que o protagonista de Nona seria uma espécie de continuação da revolta desse Holden, porque seu estilo de narrativa é muito parecido, a sua personalidade é muito parecida. A diferença é que aqui, um revoltado do tipo, uma vez que entra na cidade de Castle Rock, começa a matar todo mundo que vê pela frente, na companhia de uma espécie de vamp que se revela mais tarde como um ser sobrenatural. E a gente já chega lá, mas comecemos com o segundo parágrafo do conto Nona, de Stephen King. O protagonista diz: "Não sei explicá-lo, mesmo agora. Não consigo te dizer o porquê de eu ter feito todas aquelas coisas. Tampouco pude fazê-lo durante o meu julgamento. E há um bocado de pessoas que me questionam a respeito. Tem um psiquiatra que está fazendo isso. Mas mantenho o meu silêncio. Meus lábios estão cerrados. Menos aqui, na minha cela. Aqui não fico em silêncio. Eu desperto aos gritos." E essa é a mesma constante do livro de Salinger. O narrador começa te dizendo o que não vai fazer, porque ele não sabe falar sobre suas motivações. Ele simplesmente foi e fez.
Da mesma forma que o Holden não vai te contar sobre os pais e não vai te dar um histórico completo da personagem principal como se você estivesse lendo um romance tradicional. Ele, afinal, é o cara que não quer ser a personagem principal de sua própria história. Ele preferiria sumir se ele soubesse como. E Nona, o protagonista sem nome, não vai também te explicar porque assassinou uma renca de gente uma noite que começou com ele sendo ameaçado pela polícia simplesmente por pegar carona. Quando cheguei a Augusta, eu estava mais morto do que vivo de tão frio que estava. Eu havia escolhido um puta de um dia para dizer adeus à cena universitária e pegar carona para o oeste. Parecia que eu ia congelar até a morte antes de cruzar as fronteiras do estado. Um policial me expulsou da entrada da rodovia interestadual e ameaçou me prender se me pegasse pegando carona por lá mais uma vez. E uma outra semelhança, eu juro que eu paro com os paralelos com Salinger. Se o Holden abandona a escola, esse protagonista de Nona está abandonando a faculdade que ele lutou tanto para entrar. E mais tarde a gente fica sabendo que ele é órfão. Ele cresceu pulando de um lar adotivo para o outro, sendo sustentado por famílias que faturam com crianças adotivas. Isso significa que uma família o acolhe e o Estado lhes paga $30 por mês para que mantenham você. Creio que nunca tenha havido um órfão amparado pelo Estado que tenha adquirido certo gosto por lagosta. Normalmente, um casal pega 2 ou 3 órfãos, não porque o néctar da bondade humana corre em suas veias, mas na condição de investimentos empresariais. Então eles o alimentam. Eles pegam os 30 contos que o Estado lhes dá e o alimentam. Uma vez que a criança está farta, ela pode ganhar a vida fazendo tarefas domésticas no local. E esses 30 se transformam em 40, em 50, talvez $65. Capitalismo aplicado aos desabrigados. Esse é o melhor país do mundo, não é mesmo? E daí vem parte da sua revolta. E a narrativa não vai te dar o prazer de explicar muito mais sobre ela. E o cara em questão é um misto de revolta e trauma ambulantes. E muito se deve ao tipo de experiências negativas que ele teve na adolescência sob as garras de um tal de Ace Merrill, o rockabilly valentão número 1 de Castle Rock, que vocês que acompanham a série viram lá atrás na novela O Corpo. Ele também é o terror dos 4 garotos que estão indo atrás do cadáver nessa ocasião. E Nona, ele reaparece. E esse é um texto especial para a gente pensar no grande projeto literário de Stephen King, também pelo seguinte. Porque aqui o King começa a se empenhar mais em ligar os pontos, a conectar personagens que aparecem lá atrás, às vezes num papel rápido e secundário, a eventos maiores de uma outra narrativa. Então a personagem que é secundária em uma, às vezes é principal na outra. E como a gente vai ver, as 4 narrativas do livro de 1985, Tripulação de Esqueletos, são cheias de referências ao Estrangulador de Castle Rock, a Ace Merrill, ao cachorro Cujo e por aí vai. E o destino da juventude de Castle Rock recebe um tratamento exemplar aqui, e esse é um destino muito sombrio. O Ace Merrill, no final de O Corpo, vira um tiozão obeso, com dificuldade para se locomover e um cara amargo. E uma das suas namoradas de juventude aparece aqui, ela se chama Betsy Mellenfant, e eu queria me deter um pouco nesse episódio. A Betsy era a mina mais bonita da escola. Ela tinha 17 anos quando o protagonista de Nona era um pirralho franzino de 15. Ele se apaixona perdidamente por ela, que era a namorada do valentão local. E nas noites em que conseguia fugir do seu lar adotivo, ele zarpava para a pista de boliche, que parecia ser a única diversão da juventude em Castle Rock, só para ficar contemplando essa guria. O Ace se toca disso, e daí se segue um trauma que moldará a experiência do protagonista. Mais tarde naquela noite, acabei no estacionamento com Ace Merrill, e ele me deu um pau de louco. Estava frio, muito frio, e no final me pus a chorar e resfolegar, sem me importar com quem porventura estivesse assistindo ou escutando, e que na ocasião se tratava de basicamente todo mundo. A única lâmpada ali contemplava tudo aquilo sem misericórdia. Eu sequer acertei um soco nele. Tá certo, ele disse, agachando-se ao meu lado.
Ele nem estava respirando com dificuldade. Então tirou um canivete do bolso e apertou seu botão cromado. 17 centímetros de prata banhada pela face da lua emergiram no mundo. É isso que você ganha da próxima vez. Eu vou gravar o meu nome nas suas bolas. E essa experiência é narrada como o fim da sua inocência. A partir daí ele se revolta e busca um jeito de sair de casa. Ele encontra um meio de entrar para a faculdade por meio de um programa do governo, mas uma vez que ingressa ali, ele vê que faculdade é só mais um sistema de normalização e adestramento para o mercado de trabalho. Então ele se frustra mais uma vez e larga tudo, indo parar no ponto inicial da narrativa. O momento que ele está numa estrada congelando no leste do Maine, pedindo carona rumo a sabe-se lá onde. E a Betsy? Descobri que Ace deixou Betsy pouco tempo depois, e dali em diante ela foi ladeira abaixo em uma velocidade cada vez maior, como um caminhão sem freios. Ela pegou gonorreia nesse meio tempo. Billy disse tê-la visto certa noite no Manoir em Lewiston, catando caras em troca de bebidas de graça. Ela já tinha perdido a maioria dos dentes e seu nariz tinha sido quebrado em algum ponto durante o trajeto, ele disse. Eu nunca a reconheceria supostamente. Naquela época eu não me importava muito de qualquer modo. E esse é o retrato daquela geração no Maine rural, das garotas e dos caras que se perdem na vida. O fato de ele não ligar mais pra nada leva esse revoltado a seu primeiro encontro sobrenatural numa parada de caminhoneiros em Lewiston, a cerca de 10 quilômetros de Castle Rock. Joe's Good Eats é o nome desse lugar. Ele é um restaurante e bar de beira de estrada mais desagradável que você pode imaginar. Eu não tinha nada para cobrir minhas orelhas, exceto o meu cabelo, e minhas luvas de couro cru estavam caindo aos pedaços. As pontas dos meus dedos pareciam peças de mobília. Eu abri a porta e entrei. O calor foi a primeira coisa da qual me dei conta. Um calor quente e agradável. Em seguida veio uma música caipira na jukebox, a voz inconfundível de Merle Haggard. Não deixamos nosso cabelo crescer longo e desgrenhado como fazem os hippies em São Francisco, dizia a letra. O local está preenchido por caminhoneiros que parecem compartilhar o desprezo pelas modas da juventude, mais uma garota jovem deslocada, acuada num canto do balcão. E os caminhoneiros fazem questão de mostrar todo o desprezo por aquele cabeludo renegado que acabava de chegar. Alguém puxou minha manga. Virei a cabeça e lá estava ela. Ela tinha se movido para o assento vazio. Mirar aquele rosto de perto era quase ofuscante. Derramei mais um pouco do meu café. Sinto muito. Sua voz era baixa, quase atonal. Preciso de uma carona, ela continuou às pressas. Não ousei pedir a nenhum deles. Ela fez um gesto quase imperceptível em direção aos caminhoneiros do balcão. Estou pedindo carona, eu disse a ela. Um policial me expulsou da rodovia interestadual e eu só vim aqui para me livrar do frio. Sinto muito. Você é da universidade? Eu era. Larguei tudo antes que pudessem me expulsar. E você tá indo para casa? Não há casa para onde eu possa ir. Eu sou adotado. E assim ele descobre que ela também é uma órfã que cresceu no sistema de adoção e conselhos tutelares e tudo mais. E não se enganem, essa é só aparentemente uma história de amor. Que os dois logo formarão uma espécie de casal Bonnie e Clyde, estarão assassinando motoristas, policiais e quem mais aparecer pela frente. E eles terminarão em Castle Rock. É pra lá que essa garota, a nona, vai levar o cara. O início da onda de violência começa já nesse restaurante podre de beira de estrada. Um dos caminhoneiros provoca os dois à toa, eles vão lá pra fora pra tretar no estacionamento e o protagonista se mostra possuído por um ódio incomensurável. Ele parece que vira um bicho e surra esse caminhoneiro muito maior do que ele, quase a ponto de matar o cara.
Ele tá esfregando a cara do maluco no cascalho, cego de ódio, quando o dono do restaurante grita e diz estar chamando a polícia. Então Nona e o agressor partem para a rodovia em fuga. E ela diz: "Eu peço carona. Você fica atrás de mim. Eles vão parar para mim. Eles param para uma garota caso ela seja bonita." E o Palermo engravatado de fato para ela, e a todo momento o protagonista pensa nos motivos ocultos do cara. Me dava nojo o fato de termos sido forçados a implorar por uma carona com esse cara condescendente do cacete que achou ter encontrado uma chance de pegar uma garota bonita viajando sozinha. Uma garota que poderia ou não concordar em passar uma hora num quarto de motel em troca do dinheiro suficiente para comprar sua passagem de ônibus. E esse ódio vai se acumulando e o levará a assassinar o cara na primeira oportunidade, justamente quando ele os deixa em Castle Rock. E parece que uma vez que eles pisam no solo maldito dessa cidade, inicia-se uma onda de assassinatos maluquíssima que você vai ter que ler no conto. Então chega de eu estragar essa história. E Nona é meio que uma representante do ódio acumulado desse cara pelo mundo. Só que ela própria também é uma personagem complexa e sugestivamente sobrenatural. O conto termina no cemitério de Castle Rock, onde a mãe desse protagonista está enterrada, diz ele, e ele está sendo pego pela polícia. E olhar para o lado, nada de Nona. A narrativa volta para o momento que ele está na cadeia, tentando entender o que aconteceu. E esse é o nosso primeiro conto onde Castle Rock assume uma posição de destaque. Contos são, é claro, narrativas rápidas e finais abertos são quase obrigatórios para contos dentro da literatura moderna. E há várias coisas na figura de Nona que dão a sugestão, mas não a certeza do seu caráter paranormal. Porque ela é estranhamente parecida com Betsy, aquele amor platônico da adolescência do cara. Ela também é a única que o inspira em um momento de profunda depressão e desconexão com o mundo. E ela, por fim, o faz questionar se amor à primeira vista não seria algo real. É como se ela fosse uma criatura que o enfeitiça e o leva a fazer o que ele acaba fazendo. Que o leva a expressar o que de fato ele sente pelo mundo e pela humanidade. E no próximo episódio a gente fala sobre Grandma e o caminhão do tio Otto. Outros contos do mesmo livro de onde eu tirei este, onde a gente vai ver uma continuação dessas referências cruzadas entre histórias de Castle Rock. E antes de finalizar, fica o que eu prometi. Uma tradução do artigo de Stephen King em homenagem à vida de J.D. Salinger. Esse artigo foi originalmente publicado como The Last of the Great Post-World War II American Writers para Entertainment Weekly, edição de 20 de janeiro de 2010. O link fica aí na descrição. Eu não fui um grande fã de Salinger, mas sinto muito em ouvir sobre seu falecimento. Do jeito que você se sentiria ao ouvir de que um tio excêntrico, de pavio curto, mas geralmente fascinante, faleceu. Não se trata de uma perda tão grande quanto a de Beverly Jensen. Seu magnífico The Sisters from Hardscrabble Bay será publicado neste verão, que escreveu um só romance antes de morrer de câncer aos 49 anos. Ou de Raymond Carver, que mal chegara a seus 50 anos. Salinger, afinal de contas, estava em sua 9ª década de vida. Mas ele é um marco à sua própria maneira, já que foi o último dos grandes escritores americanos do pós-Segunda Guerra Mundial. Em Holden Caulfield, talvez o maior garoto narrador americano desde Huck Finn, ele criou uma autêntica voz para sua geração. Divertida, ansiosa, em descompasso com si mesmo, incontestavelmente perdida na vida. E a morte de Salinger pode responder a um questionamento que vem intrigando leitores, escritores e críticos há cerca de meio século. Que tesouro literário de obras não publicadas será que ele deixou para trás? Seriam muitas obras? Um punhado delas? Ou nenhuma? Salinger se foi, mas caso tenhamos sorte, pode ser que ele tenha mais a dizer, mesmo desse jeito.